听得见。 Primeiro, eu gostaria, em nome do reitor Roberto Medronho de Andrade, e desejar as boas-vindas e agradecer à comissão organizadora, na pessoa da professora Ana Célia Castro e do nosso amigo da Universidade de Reimin, da China. E o que dizer nesse momento, senão que nós, de alguma forma, decidimos uma orientação não somente política, mas acadêmica, de fortalecer a cooperação acadêmica, científica e cultural com a China. Não é à toa que, nos últimos anos, vários movimentos foram feitos junto com a China para que as universidades chinesas e brasileiras consigam construir um conjunto de ações e de projetos visando não uma dominação, mas uma independência tecnológica e cultural, como deveria ser em termos de cooperação num mundo muito polar. E o reitor Roberto Medronho voltou da China no dia 25 de maio passado. Durante 15 dias, primeiro fez parte da delegação do presidente Lula, na visita junto ao presidente Xi Jinping. Depois ficamos lá para tentar fechar os acordos de forma a direcionar eles de uma forma um pouco mais objetiva. E nós voltamos da China convencidos, e a gente tinha convencido, mas com um grande problema, aquele problema que a gente sempre acha gostoso de poder resolver, com várias opções, digamos assim. E assinamos vários acordos, entre eles e com a Universidade de Petróleo da China, com a Universidade de Beihang, com a Universidade de Tsinghua, com o campus de Hangzhou, com a Universidade de Wuhan, e agora nós estamos aqui com a Universidade de Reimin, tentando assinar alguns acordos de civilizações. O tema do encontro de hoje não podia ser mais interessante nesse exato momento que o Brasil vai abrigar o COP30. E o COP30 tem sido, de uma certa forma, um suspiro, um certo grito para relembrar a memória daqueles que lutaram para a preservação do meio ambiente. Talvez a pessoa mais em vista disso tudo é Chico Mendes, que, de uma certa forma, lutou o tempo todo e pagou pela vida. Nós podemos citar também a irmã Dorothy e, de certa forma, nós aqui estamos para honrar a memória deles. E o que falar em termos de civilização? A não ser lembrar algumas obras históricas em relação a isso, que acho que a China, muito mais antes do que a cultura, o pensamento ocidental, tal como a conhecemos, já tinha esses princípios ao longo dos anos, ao longo das eras, como sendo um país literalmente produtor de conhecimento e também profundamente respeitador do conhecimento alheio. Mas não podia deixar de citar dois autores que eu acho, de certa forma, representam aquilo que a gente vive hoje. O primeiro seria Herbert Marcuse, que publicou 2 livros no século XIX. Uma se chama Eros e Civilização, o outro se chama, literalmente, A Sociedade Industrial. A obra de Marcuse foi uma crítica feroz à sociedade industrial.
que acaba produzindo um homem para um ser humano, para seus bens de consumo. E, naturalmente, essa obra inspirou muito o movimento de maio de 1968, que praticamente arrastou toda a história, todas as universidades, todo o conhecimento, com a famosa frase de que o conforto mata. O que mais mata, na verdade, é o conforto intelectual. E isso estamos aqui hoje discutindo, como podemos, como dizem os árabes, tentar buscar os conhecimentos até as fronteiras da China, né? E um dos versos mais famosos do Alcorão fala exatamente, que chama Iqra bismi rabbika, né? Vamos buscar conhecimento até as fronteiras da China. Estamos aqui hoje com a Universidade de Reimin, com a Universidade Federal de Minas Gerais e com vários outros parceiros aqui para tentar imprimir uma dinâmica verde no sentido do que o futuro das gerações que virão depende perfeitamente das ações que nós fizemos hoje. E a universidade, que a gente quer ou não, no nível brasileiro, nós percebemos que está perdendo a importância que tinha junto às jovens gerações. Tem isso uma preocupação muito grande, no sentido de que, quando a mídia de massa em geral se resume a algumas frases de efeito nas redes sociais, quando de alguma forma o pensamento profundo, a discussão, a contradição em si é relegada ao segundo plano, e quando, naturalmente, nossos alunos preferem abandonar as salas de aula para as redes sociais para gerar um conhecimento superficial. O desenvolvimento sustentável tem sido objeto de vários discursos, de vários temas, até aquele que o usam para, de uma certa forma, de uma forma perversa. Se hoje qualquer coisa é motivo para justificar um discurso, até você pode, de uma certa forma, pensar que desmata, quando você for conversar com ele, vai falar para você de desenvolvimento sustentável do mundo mais verde. Como exatamente destacar, como separar a joia do trigo. É exatamente isso, este tema muito hoje, em que pesquisadores possam imaginar e possam colocar no papel, no pensamento primeiro, um conjunto de ações e um conjunto de cooperação que possa inspirar os jovens pesquisadores, os jovens estudantes que praticamente vão cuidar do futuro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos últimos anos, claro, tem investido bastante em alguns aspectos no processo de internacionalização. O que está acontecendo de uma forma um pouco mais objetiva? E tentamos, de uma certa forma, conectar alunos da UFRJ com alunos de outras universidades em outros países, para que nós conseguimos construir um modelo para que esses alunos consigam conversar e desenvolver projetos sustentáveis e que, no final das contas, esses alunos consigam, de uma forma, um aprendizado, conhecer culturalmente o outro lado, conhecer culturalmente o que se faz na China, o que se faz na Rússia, o que se faz na Europa, nos Estados Unidos. Esse é o princípio de pacificação de qualquer sociedade. Conhecer a cultura do outro, conhecer a civilização do outro, discutir e respeitar como tal, esse é o objetivo maior de qualquer processo de ensino, de qualquer processo de aprendizado e muito mais de qualquer processo de governança. E ontem estava preparando esse evento, eu acabei caindo no livro de Xi Jinping, se chama A Governança da China. E, naturalmente, esse livro, para
devia ser um manual de leitura para todo mundo que pretende, em algum momento, tentar achar uma saída para combate à pobreza, para estabelecer uma sociedade justa, não somente a gente fala de igual, mas uma sociedade justa, que possa fazer do ser humano, entre seres humanos, o outro ser humano, não somente seu inimigo, seu competidor, mas simplesmente seu irmão. E isso eu acho que a China traz para a gente. O respeito, o esforço e o trabalho contínuo da maior seriedade e na maior disciplina. Não vou me alongar demais aqui, eu quero mais uma vez agradecer todo mundo e colocar a UFRJ à disposição, através do CBAE, claro, e, de forma geral, da sua estrutura, para que a gente consiga avançar e buscar novos caminhos para um mundo multipolar, respeitador e, sobretudo, soberano. Muito obrigado. 这个谢谢帕帕啊，这个把这个会议的背景以及我们的期待呀，跟大家做了一个简要的介绍，是吧？我这儿呢也代表会议的主办方啊，就是组织者，会议的组织者，具体的操盘手是啊，这个向各位代表啊，各位嘉宾啊，这个专家学者啊，这个表示热烈的欢迎啊，欢迎。里约这个城市啊，是我第一站进入拉美的，是我进入拉美的第一站的城市。踏入拉美的第一站就是进到里约热内卢这个城市。这个城市对我觉得很特别。我来到这最大的冲击是，这个地方充满着浪漫主义，充满着后现代主义。20多年前啊，我在中国可能是一个非常追求这个 practical 的人，是遵从这个我们用英文词叫 problem solver 是吧？要解决问题的人啊，非常实事求是的人，来这儿让我感受到这儿的浪漫主义啊，这个理想主义啊，也正是因为这儿的这个充满着激情、充满着爱、浪漫的这座城市的，才有可能诞生像可持续发展，是吧？这么一个就是这个思想和实践能成为它的灯塔。里约这个城市很特别啊，它也诞生了里约的精神。这个精神某种程度上代表着人类的未来，包括一些具体的内容，像这个就是我们常常讲的3原则，是吧？主权啊，那个共同要有区别的责任，环境友好技术这个安排，是吧？当然，这3个原则已经受到了很大的冲击，是吧？这个也就是里约精神可能还要再进一步的去深化或者演化，需要南方国家通力的合作啊，这个看看当下的这个世界啊，这个世界正在加速百年变局加速的演进啊，气候变化、生物多样性减少、生态系统退化的环境问题是更加突出啊，人与自然的矛盾持续加深，技术圈，这是里约提出来的啊，技术圈与生物圈张力啊，那个时候就很大了，现在还在增长啊。所以本次研讨会啊，就是围绕着2个主题，这个安娜特别喜欢，围绕2个主题，一个是绿色未来 （Green Future）， 一个是文明互鉴，是吧？文明互鉴作为双核啊，而这个双核本身是相互交织在一起的，指向人类共同的繁荣和尊严。所以我们中国和拉美啊，作为全球南方的重要力量，这个发展路本身就很重。我们的人民有获得幸福生活的权利，是吧？权利。但同时呢，我们又共同面临着这个生态系统的退化、
气候变化这么一个冲击啊，而且我们也不得不应对这些变化，而这些变化对我们这些危机对我们这个南方国家的影响还比较深、比较大。所以说，需要从古老中寻求智慧。我们中国，我们崇尚天人合一和共生，就本身孕育着人与自然的这个关系的这么一个深邃的一个思想、一个智慧。所以，中国在习近平生态文明思想的这个指引下，全面推进生态文明的建设，坚决践行青山绿水就是金山银山的理念，加速发展的转型。这个实际上应该得到了很多国家，包括发达国家的承认。中国在能源转型在这个新的绿色技术的这个开发、研发及运用，包括这个生态系统的修方面，应该说取得了惊人的成就，是吧？拉美国家呢，就是这个扎根于自然的深切的敬畏和社区共生的古老传统。这一次全球在编制新的环球全球展望的时候，特别把拉美就是叫 motherland 这么一个词，这么一个智慧上升到与西方这个当代文明的同等的高度来来看待。我觉得这就是一个很大的进步，是吧？其文明同样闪烁着独特的光芒，是吧？拉美各国也在积极探索具有本地特色的可持续发展模式，尤其是巴西，值得敬佩应该说取得了这个眼看着取得了成就，是吧？守护着地球之圣这么一个使命这个使命，中拉科学家确实应该携手合作，探寻实现人与自然深刻和解，人与自然该和解了明智的道路，共同构建和不断的形塑未来，并能和自然和解。与自然和解这样的一个文明的新形态。我觉得我们这次会议聚焦就是发展理念，是吧？发展理念、发展实践、能源转型、生物多样性友好的这个食品生产、贸易供应链，是吧？社区基础的公平包容的发展，以及绿色文明交流互鉴等议题交流合作成果交流合作成果。谋划未来的合作项目，这是我们很重要的一件事情我们都是我们很好的合作伙伴，我们谋划未来的合作项目，探讨生态环境问题的创新的技术和务实的解决方案。我作为会议组织者，我衷心的期待希望各位嘉宾畅所欲言，是吧？畅所欲言，贡献真知灼见。希望合作伙伴延续我们现在的合作成果。这个把我们的合作推向更深更高，是吧？这个更深更高。希望我们进一步凝聚中拉双方在应对气候变化、生物多样性友好的农产品贸易、能源转型、文明互鉴上的共识，为构建人与自然和谐共生的这个未来注入新的能量。这个预祝这次会议圆满成功也预祝各位同仁在浪漫之都，是吧？在爱的城市收获难忘体验。谢谢大家Obrigado. Is it in Portuguese or English? Just Any language you like. We Okay. have Portuguese and Chinese. okay. So, good morning, all. I will do my speech em português. Vou falar em português. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para que eu sou o Nabil Kadri, superintendente de meio ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, o BNDES. Agradeço muito estar nessa mesa de abertura. Eu acho que existe uma ligação estratégica já estabelecida há alguns anos entre o Brasil e a China relacionada aos temas de sustentabilidade. Nós, lá no BNDES, temos um contato muito estreito com empresas, o próprio governo chinês, em função dos altos investimentos em energia renovável, mas também uma aproximação muito grande na agenda de biodiversidade,
principalmente depois da COP de biodiversidade, a COP 16, que foi presidida pela China, na qual foi estabelecido o framework de metas para a biodiversidade para a próxima década. Então, no BNDES a gente tem uma experiência já de longo prazo nessa relação bilateral. A criação de um centro que traça essa relação entre América Latina e China com a visão de um futuro verde, mais sustentável, com uma visão de futuro comum, nos aproxima ainda mais. Nós estamos, em termos de distância de quilômetros, talvez não tão próximos, mas em termos de visão de futuro, eu tenho grande certeza que essa aproximação é real, ela acontece e ela tem se traduzido em diversas esferas do trabalho conjunto. Recentemente, nós tivemos membros da nossa diretoria indo à China para fechar novos acordos de financiamento. É importante lembrar que o ano passado, durante a cúpula do G20, pela primeira vez na história, foi feito uma captação do BNDES, do Banco Nacional Brasileiro, em renminbis. Pela primeira vez, esse recurso está sendo internalizado para financiamento a empresas que têm receitas de venda ou exportação para a China, o que é um salto muito grande na relação bilateral econômica, principalmente quando a gente fala que essas empresas são empresas voltadas para os setores da economia verde. Mais uma vez, boa parte do financiamento que o BNDES faz a empresas que investem no Brasil, que têm capital chinês, são investimentos em energias renováveis e também na parte de florestas, florestas nativas e preservação do meio ambiente. Então, agradeço muito esse convite. Eu acho que é simbólico o Banco de Desenvolvimento estar numa mesa de abertura que lança as bases para esse novo centro e, ao mesmo tempo, reafirma esse compromisso pelo diálogo, pelo desenvolvimento comum e também pela busca de soluções que reduzam as desigualdades. Eu acho que tem um aspecto na diplomacia brasileira e na relação internacional brasileira que a gente sempre deixa isso muito explícito. A gente consegue ter soluções sustentáveis de longo prazo que podem aprofundar as desigualdades. E o Brasil sempre nas arenas internacionais defende que as escolhas sejam pelas tecnologias, pelas soluções e pelas estratégias que reduzam as desigualdades dentro dos países e entre os países. Esse é o grande diferencial da diplomacia brasileira, da posição brasileira relacionada à economia verde e à economia da sustentabilidade. É como ela pode ser um motor do desenvolvimento da redução das desigualdades e não um fator de aprofundamento delas. Um exemplo prático, porque às vezes a gente fala isso, parece que é algo teórico, né? Mas um exemplo prático. Quando nós falamos em redução de emissões ou captura de carbono, boa parte das vezes tem se falado de soluções baseadas na natureza para captura de carbono. Plantar árvores. E a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente pode fazer desde grandes monoculturas de uma única espécie que vai capturar carbono. Se o objetivo final é só capturar carbono, vai capturar carbono. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer com florestas biodiversas, com a participação das comunidades tradicionais, com as suas tecnologias de restauração ecológica adequadas, com as redes de sementes, com a valorização da produção de produtos da sociobiodiversidade. O resultado de carbono pode ser o mesmo, mas o resultado social, econômico, de diversidade é outro. Então é isso que nós defendemos. Eu acredito que essa é a visão comum que nós, como países do sul global, colocamos na mesa, nas discussões com os demais países, que é possível fazer diferente.
é possível fazer reduzindo desigualdades e melhorando a qualidade de vida da população. Mais uma vez, obrigado. Eu sei que é uma breve fala de abertura, mas é importante a gente trazer esses valores brasileiros, de um banco de desenvolvimento nacional, para o debate. Então, obrigado mais uma vez, obrigado Raoni Rajão, quem fez o feliz convite para que estivéssemos aqui, e aos meus companheiros de mesa. Obrigado.它对我们很特别啊！我们这栋房子的维修啊，也需要钱哦，是吧？这个我们这个会经常办下去也需要钱，所以我们对企业的期待哦，那个帕帕，我们是心是一样的哦。所以希望你未来会成为我们重要的合作伙伴，请相信我们世界上最强大的团队，啊。Bom, muito obrigado e eu declaro encerrada a cerimônia de abertura. Muito obrigado.